Então, depois de respondermos duas questões, né, as duas primeiras questões sobre o tema da nossa sessão de hoje, vamos seguindo, certo? Vamos seguindo aí a partir do slide 20, já vimos aqui a diferença entre inclusão e educação inclusiva, né? Vamos seguindo, né? Em termos de ideário, né, da educação inclusiva, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que essa perspectiva caminha de mãos dadas com o direito à educação, né? Que nós já trabalhamos isso, enfatizamos bastante isso na nossa sessão formativa anterior. E isso equivale à igualdade, né, no direito à educação, certo? O que não significa o que significaria um modo igual, né, de educar a todos. Não significaria isso. Significaria dizer que cada um precisa ter atendimento específico, né, às suas necessidades individuais. E isso, né, é o direito de ser tratado de forma equitativa na escola, né? E esse ideário da educação inclusiva aponta-nos o caminho também de uma escola responsiva para todos, né? Abrindo a possibilidade aí para que a aprendizagem ela ocorra, né, para todos os alunos. Porque, vejamos, estarmos na sala de aula não significa muita coisa. Precisamos estar na sala de aula aprendendo, né? O professor precisa ensinar, dando as condições para que o aluno aprenda. E direito à participação. Como, né, inserirmos alunos com deficiência em uma atividade, né, que já começa ou começaria comprometida para aquele aluno em decorrência da deficiência. Ora, muda o paradigma da educação e trabalha de forma colaborativa. É preciso mudar estruturas, muitas vezes. Por exemplo, não adianta você ler um blog sobre autismo ou TDAH e achar que já sabe tudo, né, que já está preparado para ensinar crianças com autismo ou TDAH. É preciso partir para a experiência, ter a vivência, experimentar, né, as vivências com uma postura inclusiva. Então, viva a experiência com uma postura inclusiva. Isso vai mostrar para você caminhos, possibilidades, né? E você vai percebendo, né, como essa perspectiva da educação inclusiva, ela alimenta uma prática mais, de fato, colaborativa e respeitando o direito à educação. Tá? Vamos adiante. E em termos de ensino inclusivo, podemos dizer que para esse ensino ocorra, é preciso que trabalhemos com grupos de apoio, né, com trabalho em equipe, com uma aprendizagem que seja cooperativa. E a base desse trabalho é a cooperação e a colaboração. É aquele trabalho em conjunto, não é? Mas que dele faz parte também um processo reflexivo. Eu preciso refletir sobre aquilo que eu faço. Daí um trabalho que tem como base a colaboração, isso leva os alunos, não é, a trabalhar em grupo. E alunos formando grupos também de apoio aos próprios alunos. Às vezes, um aluno aprende mais e melhor quando um colega de sala explica, mais do que quando o professor explica. Porque nem todos aprendem da mesma forma. Então, se o aluno ele não se colocar como corresponsável pela aprendizagem, ela não ocorrerá. Por isso, a importância de grupos de apoio e trabalho em grupo em sala de aula. Você explica ao aluno, né, X, e ele não entende. Aí vem um colega da sala, explica até de forma parecida, né, da maneira como o professor explicou, e o aluno X vai e compreende. Então, esse trabalho cooperativo, em conjunto, ele contribui para a aprendizagem de todos. Repito, não é uma receita, né? Ao longo da nossa sessão, vamos apontando possibilidades de trabalho, né? Só que essas possibilidades têm sempre a colaboração como horizonte, certo? E, colegas, quando nós estamos no curso de licenciatura, também é importante trabalharmos em grupo. Na aprendizagem, no trabalho em equipe, né? A deficiência, de certa forma, ela desaparece aos olhos de todos. Por quê? Porque todos passam a ser vistos de forma equitativa. São simplesmente pessoas diferentes trabalhando juntas. Em síntese, portanto, o que podemos dizer, né? Que esse ideário da educação inclusiva começa no século XIX, mas
né, se consolida de fato no final do século XX, né, tem como ponto de partida a desinstitucionalização manicomial, né, europeia, quando passou-se a defender que pessoas com deficiência, né, não estivessem mais asiladas em hospitais psiquiátricos, né, que elas precisariam ser atendidas em instituições próprias, precisariam ser atendidas, essas pessoas, em casas específicas. E essas casas específicas seriam as escolas especiais. E esse paradigma ele vai amadurecer, né, como o paradigma de educação inclusiva, aí como no século XX. Em termos de educação especial, vamos adentrar, né, agora no que é essa educação especial, no seu histórico. O que podemos dizer em termos de histórico? Eu queria começar fazendo um comentário sobre o especial, certo? Porque em certa ocasião, ou até em algumas ocasiões, né, sobre criança especial. Ah, fulano tem uma criança especial. Ah, naquela sala tem uma criança especial. Criança especial, necessidade educacional especial, são a mesma coisa? Não. Não é? E atenção aos conceitos. De novo, lá estou eu chamando a atenção para os conceitos. Porque, veja bem, criança especial, toda criança é. Basta você perguntar à mãe, né? Claro que tem mães e mães, né? Mas uma mãe, né, de verdade, pergunte a ela se o filho dela é especial. É claro que ela vai dizer que é. Então, criança especial não é uma criança que está numa condição diferenciada e que precisa de um atendimento especializado. Toda criança é especial, portanto, cuidado com essa atribuição de que a criança é especial. Certo? Vamos ver aqui o que é especial ou quem é especial da educação especial. Porque, veja, a criança com necessidade educacional especial, ela teria, né, ela seria considerada uma criança em condição diferenciada a partir da lei da pessoa com deficiência. Mas o que é o especial da educação especial, certo? Então, respondendo, o especial da educação especial refere-se aos processos, mecanismos, estratégias, metodologia, né, e tecnologia assistiva para atender determinadas crianças, para que elas possam aprender mais e melhor. Especial, portanto, não é a criança. São os processos que levarão a criança a aprender. Criança não é especial. Criança é criança e ponto. E especial, né, de forma genérica, todas elas são. Certo? Mas em termos de política, de direitos, né, em termos de lei da pessoa com deficiência, criança especial não existe. Especial são os processos, as estratégias, né, os mecanismos criados para que a criança aprenda mais e melhor. Em termos de política nacional de educação especial, nós temos aí uma datação, né, que é 2008, que é o momento a partir do qual, né, a política defende que as escolas de educação especial, que já existiam no Brasil desde a década de 1940, passasse a não mais existir pós-2011, certo? Eu já comentei sobre isso, mas penso que é importante repetir algumas informações, certo? Para ficar mais clara a explicação, certo? E porque são muitas informações, certo? Então, as escolas especiais deveriam acabar, não é, a partir de 2011. Muitas não acabaram, né? O fato é esse. E por que elas deveriam acabar? Porque todas as escolas deveriam ser inclusivas, gerando aí não mais a necessidade das escolas especiais. Pessoas, por exemplo, com dislexia ou com alguma deficiência intelectual leve, ela pode estar, né, e deve estar incluída em classes comuns e não em escolas especiais. Agora, é claro, tem crianças com surdo-cegueira, por exemplo, que precisa de um tratamento, atendimento diferenciado. E aí a educação inclusiva ela é necessária. Mas, diante de demandas muito específicas de algumas crianças, né, e considerando que nossas escolas não são ainda totalmente inclusivas, e aí é por isso que ainda existem escolas especiais, porque há famílias que preferem essas escolas, certo?
Vamos adiante. Aí, a partir do slide 24, vocês percebem uma série de eventos, uma série de situações que alimentam aí a educação especial, né? Tudo começa, na verdade, com os médicos, que vão se arvorar professores lá no final do século XIX. Isso em grande parte do mundo, diríamos que no mundo ocidental, né? Temos aí o exemplo do médico Itard, né, na França. Ele foi o primeiro a se dedicar ao estudo do que seria essa formação especial. E ele fez a definição do conceito de idiotia, que é como ficou mais conhecida inicialmente, né, a deficiência intelectual. E ele definiu esse conceito a partir do caso de Victor de Avignon. Quem era Victor? Victor era uma criança de 12 anos que foi encontrada em uma praça e ele não falava, ele só grunhia. Ele não se comunicava com as outras pessoas. E o que foi que o Itard, né, esse médico, fez? Ele buscou educar aquele menino. E o propósito era que em 10 anos ele conseguisse fazer com que aquela criança, né, conseguisse desenvolver pelo menos a fala de 10 palavras, né? Conseguisse oralizar pelo menos 10 palavras, isso em 10 anos. Então, os médicos, eles estavam, né, nessa seara de estudos, de observação das pessoas que tinham alguma dificuldade, não é? Deficiência. Então, o Itard, na França, é um primeiro exemplo, né, do lidar com aqueles, né, e lidar diretamente com aqueles que tinham dificuldades. E um outro exemplo é da Maria Montessori, né, que é a primeira médica italiana a se formar. Ela se preocupava justamente com as pessoas que tinham deficiência, e isso ocorre em um momento em que a educação ela se torna, não é? Ela se torna uma preocupação mais científica, não é? Isso é compreensível também em termos de contexto. Por quê? Porque a Montessori foi formada médica. No momento em que a área não tinha um espaço de exercício profissional aberto mesmo para as mulheres. Então, o que houve, né? Houve realmente um direcionamento da Montessori, né, para esse trabalho quase de aproximação da educadora, né? Então, tratar com crianças, né? Lidar com crianças. Então, é um momento em que a educação está se tornando mais científica, e aí é um momento em que os médicos, não é, arvorados, né, de cientistas necessários para todos os serviços, né, de Estado, então é um campo, né, em que ela vai atuar. Mas se recuarmos mais no tempo, nós vamos encontrar também, né, orientações nesse sentido, né, no sentido do lidar com aquele que tinha deficiência. E aí, se recuarmos, vamos identificar interpretações relacionadas à deficiência desde a Idade Média, né? E o que a gente tem na Idade Média? A gente tem o extermínio das crianças, né? Das crianças com deficiência. Acreditava-se, por exemplo, que a mãe da criança tinha tido relações sexuais com o demônio, por exemplo. E aí, qual o resultado disso? Era a negação da vida àquela criança que tinha nascido com alguma deficiência. Na Grécia, por exemplo, a criança era jogada de um penhasco, né? Era jogada ao mar. Isso era uma consequência, né? Era do imaginário da época, que tinha como implicações sociais aí a ignorância, né? Ignorância social, né? Os procedimentos eram mesmo voltados para o extermínio, para a eliminação, para o encarceramento daquele sujeito. Avançando para o século XVIII, a gente tem aí, né, a perspectiva humanista cristã tomando conta de discursos e práticas, e o outro passava a não ser mais o outro, em função da sua deficiência, uma expressão demoníaca. Não. O outro passa a ser visto como a semelhança de Deus. Então, não podia mais matar. Então, passava a ser considerada, né, ou considerado algo próprio da natureza humana, a existência daquela deficiência. Daí a deficiência, né, ela passa a ser considerada naquele momento até mesmo uma oportunidade do sujeito se purificar. Logo, né,
algo a ser aceito nas suas limitações. Então, a benevolência pela criança, né, por ela ser a imagem e semelhança de Deus, ela ganha espaço. Passa-se a considerar que o sujeito nasceu daquele jeito. Por quê? Porque Deus quis. Deus quis daquela forma. Então, qual é o resultado? As consequências em termos aí de implicações sociais? É o assistencialismo. Então, o assistencialismo, ele vai marcar as ações do século XVIII e de tão forte maneira que chega até, de certa forma, aos nossos dias, segundo aí as representações de algumas pessoas. E aí, avançando para o século XIX, a gente tem a deficiência considerada como uma sequela ou como uma lesão. E isso fruto já do avanço do conhecimento, né, da área médica. Então, passa-se para um modelo biológico, né, a interpretação, considerando-se que aquela deficiência é decorrente de alguma doença. Não é algo mais divino, né, e sim algo biológico. Passa a ser algo passível de tratamento e não mais algo dado como era, né, no século XVIII. O tratamento ele vai andar ao lado, né, das discussões sobre prevenção. Daí as pesquisas genéticas, os avanços tecnológicos que vão ser usados, né, nas investigações, e isso vai ser considerado como uma consequência, né, está no plano das implicações sociais, implicações para a sociedade. Há uma mudança, portanto, grande de perspectiva sobre essas pessoas. Então, a condição de deficiência, ela passa a ser visto como algo que deve ser cuidado, tratado, e não como algo que tem que ser tolerado e assistido, mas algo a ser cuidado. Já aí no século XX, no século XXI, nós passamos do modelo médico-biológico para o modelo social. O sujeito passa a ser considerado um sujeito de direitos, decorrente da sua deficiência. Então, nós lidamos com discursos e práticas relativos à integração, à cidadania, à igualdade de direitos. Então, a responsabilidade, né, da deficiência, pela deficiência, não é da pessoa mais. Não é algo mais individual. Não é algo que nasce com o sujeito e ele se vire para cuidar, busca o tratamento médico adequado. Não. A responsabilidade para com a deficiência, ela passa a ser social, passa a ser tomada como uma responsabilidade da sociedade. Saímos, portanto, do modelo médico-biológico para o modelo social. O sujeito, ele só está naquela condição de deficiência porque nós, como sociedade, não damos a ele condições de uma vida normal. Ou seja, que interpretação é essa da deficiência no modelo social? Considera-se, né, que a deficiência ela existe em função de uma barreira. Como assim? A deficiência existe em função de uma barreira? Vejamos, se aquele sujeito ele tem uma deficiência e ele se depara com uma barreira física, por exemplo, e ele tem uma deficiência física, ele não vai conseguir avançar naquilo que está fazendo. Mas se nós, como sociedade, tirássemos aquela barreira física, ele não teria problemas. Tá? Então, se eu uso cadeira de rodas e eu chego em determinado prédio e aquele prédio só tem escadas, então criou-se uma barreira. Por isso, eu vou ter um obstáculo. Se naquele prédio existisse uma rampa normatizada, respeitando as normas técnicas, né, de acordo com a EBNT, eu conseguiria avançar. Ou seja, não existiria uma barreira criada por seres, né, sociais e eu, com a minha cadeira de rodas, conseguiria avançar. Então, a deficiência existe em função de uma barreira criada. Logo, a necessidade aí de direitos para dar equidade ao tratamento às pessoas. Daí os direitos, né, buscando fazer com que as pessoas avancem. E isso nós conseguimos por meio das políticas públicas. Né? Direitos vêm e via políticas públicas. E aí, nesse sentido, nós vamos ter muitas declarações internacionais, né, e podemos citar a Declaração de Jotien, né, que é fruto da Conferência de Educação para Todos, de 1990, a Declaração de Dakar, a Declaração de Quioto, que é
anterior, inclusive a Declaração de Salamanca de 94, e nós vamos ter muitas cartas, protocolos assinados por diferentes países, acordos internacionais, cartas de intenções do finalzinho do século XX que vão estar sinalizando, né, para a necessidade de políticas públicas para o atendimento da pessoa com deficiência. Então, em termos de termos relacionados à pessoa com deficiência. A gente vê aí, né, a partir do slide 25, uma série de termos, né, que começa lá com idiotia, né, criado pelo médico Itá, né, mais excepcionalidade, retardamento, né? Vejam os termos. Penso que vocês conhecem esses termos, né? Ou já ouviram alguém se referir a esses termos quando se refere a pessoas com deficiência, né? E aí tem uma pesquisadora, a Gilberta Januzzi, ela nos traz uma reflexão muito boa a respeito desses termos, né, e da utilização deles. Ela mostra, né, nas suas pesquisas, que no decorrer da história da educação das crianças, a substituição de um desses termos por outro, e por outro, e por outro, por outro, não mudou muita coisa em termos de tratamento aos sujeitos. E o que ocorreu? Só uma espécie de amortecimento temporário da sua pejoratividade, porque a perspectiva pejorativa permaneceu. Certo? Foi ao que eu me referi logo no início da nossa sessão. Então, não adianta que eu domine a legislação, o histórico, as políticas públicas, saiba tudo de educação especial, e se eu não mudo a minha interpretação, né, sobre o outro. Então, não adianta mudar o termo, utilizar o politicamente correto, se a minha perspectiva ainda é da negação, da falta. Então, a Januzzi mostra que, logo depois que uma nova palavra, né, aparece, ela passa, né, ao que parece, a incorporar o conjunto das normas e valores que a sociedade, daquele momento histórico, atribui à deficiência. Então, qualquer que fosse a palavra utilizada para designar a criança com deficiência, a falta, a exclusão, o atraso em alguns atributos humanos considerados importantes na sociedade, dessa sociedade historicamente situada, né, parecia se integrar a expressão conceitual, né, materializada aí nas palavras. Então, a gente tem aí idiotia como a primeira palavra para definir a deficiência, né, intelectual, e acho que tem até muito mais palavras em relação a essas que estão aparecendo na imagem, né, como a oligofrenia, que se refere às primeiras, né, doenças mentais, né? Aliás, deficiência mental, né? Ela se referia à deficiência mental. E hoje nós chegamos à conclusão que não existe deficiência mental, né? Não existe deficiência mental. Ou é doença mental ou não é, né? Pode existir a deficiência intelectual ou a doença mental, certo? A expressão deficiência mental, ela não existe por quê? Né? Não sei se vocês já ouviram falar essa expressão. Por que ela não existe? Vamos a mais uma diferença conceitual, certo? Atenção aos conceitos. Uma coisa é a deficiência, outra é a doença. Deficiente intelectual, doente mental. Vamos ver a diferença, certo? Vejam, uma pessoa com deficiência intelectual ou doença mental significa dizer que uma pode ser tratada e a outra não. O que é que pode ser tratado? A deficiência ou a doença? Tratado em termos médicos, tá? Com medicamentos ou com terapias. É a doença. É a doença. A doença ela consegue ser estabilizada, né? Ter o seu quadro estabilizado com remédios e terapias. A deficiência, não. A deficiência, ela existe e ponto. E o que nós vamos fazer é dar um atendimento para que o sujeito tenha funcionalidade, né, apesar da deficiência. Nós vamos eliminar as barreiras que o tornam, inclusive, deficiente de alguma forma. Vamos a um exemplo para ficar mais claro. Depressão. Depressão é uma doença mental, assim como a esquizofrenia, a bipolaridade. Por quê? Porque se tem tratamento,
se tem abertura para intervenção medicamentosa, é doença. A deficiência intelectual, ela não é uma doença, ela é uma condição. Não há remédio, né, até hoje pelo menos, que faz com que isso seja tratado. Não, é uma condição. Então, ela é uma condição, uma diferenciação no processo cognitivo. E como condição, ela não muda. Então, não é doença. Não é da mente, não é mental. Então, não existe, né, deficiência mental. A deficiência intelectual, ela está, né, ela é uma função da produção do conhecimento. Ela é intelectual, ela não é mental. Vamos a outro exemplo, certo? Vamos falar, por exemplo, da paralisia cerebral. O que leva, né, à paralisia cerebral no sujeito? A paralisia, ela é decorrente do anoxo, certo? O que é o anoxo? O anoxo é a falta de oxigenação do cérebro no momento do parto. Então, é falta de oxigênio durante o parto. E ocorre, né, por diversos motivos, né, por diversas razões. Dependendo da parte do cérebro em que houve a falta do oxigênio, uma parte da estrutura física do sujeito será afetada. E será afetada de modo diferente, né? Desde, inclusive, 2005, há um movimento, não é, que busca a mudança do nome, né, desse tipo de condição. Não é mais para chamar paralisia cerebral. É para se chamar, né, por um nome bem grande, e eu acho que por isso que ainda não está funcionando bem, né, comumente. Porque paralisia cerebral, né, ela deve ser chamada a partir de 2005 de encefalopatia crônica não progressiva da infância. Isso é uma condição. É uma condição que não ocorre em todo o encéfalo. Ela ocorre no cérebro, apesar de ser encefalopatia, né? E o cérebro é apenas uma parte, né, do encéfalo. Então, a região afetada, ela não vai ser recuperada, certo? Contudo, a condição não é progressiva. Ela ocorreu, né, provocou determinada condição, afetando o sujeito, e aquela parte física, por exemplo, que foi afetada, ela vai continuar afetada, não tem como mudar a condição, mas ela também não vai avançar. É do momento, não é, do nascimento até os 30 primeiros dias, na verdade, né? É da infância, porque ocorre do nascimento até os primeiros 30 dias de vida, e ocorre pelos mais variados motivos, como eu disse aqui, né? Pode ser pelo enforcamento, né, pelo cordão umbilical, ou por aspirar, né, ou respirar o mecônio, né, lá do líquido amniótico, ou, né, a respiração ou aspiração das primeiras fezes, né, que o bebê vai soltando. Inclusive, enfim, aquilo ali, uma vez, né, aspirado, aquilo ocupa os pulmões da criança e impede de puxar o ar, né, e oxigenar adequadamente o cérebro. Então, provoca no sujeito uma condição. Aí tem remédio para isso? Para paralisia cerebral? Não. Então, é uma condição, não é uma doença, certo? E isso isso não vai avançar, certo? E aí a Januse dizia muito bem que mais do que a palavra lançada, é importante mudarmos o conceito dentro de cada um de nós. Porque muito mais do que a palavra, é preciso lidar com o conceito, né, dentro das pessoas que enxergam o outro diferente, entendendo o diferente como algo limitante. Então, de nada adianta estar diante de uma criança, né, toda retorcida numa cadeira de rodas, né, com encefalopatia crônica, não progressiva da infância, né, ou seja, paralisia cerebral, e pensar que aquela criança, ou que naquela criança, não existe inteligência, ou que existe uma inteligência menor. Não. Aquela criança é tão inteligente quanto as outras.
E, às vezes, está numa situação, inclusive, diferenciada, né? Tem até superdotação, mas ela está na cadeira de roda, toda retorcida, e ela não fala. Mas a inteligência dela está preservada, porque a paralisia foi apenas em parte do cérebro. Não afetou a parte de processamento cognitivo, por exemplo. Tá? Então, de nada adianta chamar de deficiência, né, ou de necessidades educacionais especiais, ou seja lá do que for, se dentro de você, né, você enxerga naquela criança a falta, algo limitador, né, algo menor. Né? Enxerga a criança como sujeito da falta. Então, a palavra de nada significará se a pessoa que a pronuncia está impregnada de preconceitos. Então, não adianta chamar pela nomenclatura adequada, em termos legais, né, se a pessoa está revestida de preconceito, certo? Então, a deficiência física decorrente de paralisia por falta de oxigênio, ela pode ser severa, mas a intelectualidade do sujeito, né, ela pode ser extraordinária. Ela pode ter sido, sim, preservada. E a aparência da pessoa não pode ser tomada jamais para efeito de conclusão da sua capacidade cognitiva. Precisamos cuidar disso enquanto sociedade. A sociedade precisa cuidar disso, certo? Então, em síntese, paralisia cerebral não afeta a inteligência, certo? A criança, né, com paralisia, inclusive, durante muito tempo, elas morriam. E morriam por quê? De depressão. Porque elas não conseguiam se comunicar. Hoje, não mais. Então, mais importante do que a palavra é o que vem dentro dessa palavra, né? O que vem dentro dessa sociedade. E uma escola inclusiva, ela contribui para a formação de pessoas inclusivas. E é isso que nós buscamos, né, ao trabalharmos com o paradigma da educação inclusiva. Hoje, nós temos muita tecnologia assistiva. Isso contribui para a comunicação das crianças com encefalopatia. Por isso que os índices desse público, né, com depressão vêm diminuindo, né, graças à tecnologia assistiva, né, que ajuda aí na comunicação. Então, vamos ter cuidado com o politicamente correto nas palavras, né? É preciso respeito, né? E o politicamente correto e respeito, eles não são a mesma coisa, jamais. Então, não adianta falar com as palavras corretas se a pessoa não tem uma postura inclusiva diante do outro, certo? Uma sociedade inclusiva, uma escola inclusiva, forma pessoas inclusivas, ok? Vamos avançando em termos de concepções filosóficas. Em termos de concepções filosóficas, nós temos a segregacionista assistencialista, a integrativa adaptadora e a inclusiva transformadora. A segregacionista, se a gente for pensar na perspectiva da gestão, a gente tem uma gestão na escola com caráter mais centralizador. Se a gente pensar numa perspectiva mais integrativa, adaptadora, a gente tem uma gestão mais participativa no interior da escola. Só que essa participação, ela só ocorre quando o gestor considera ser necessária, certo? E tem a perspectiva inclusiva transformadora, que essa é aquela perspectiva em que, né, nós encontramos dentro de algumas escolas em que a gestão escolar tem um caráter eminentemente participativo, de fato, voltado para a promoção da participação dos sujeitos. Vamos ver aqui como é que chegamos a essa perspectiva de gestão. Tá? Vamos pensar na perspectiva do gestor. E aqueles que não são gestores escolares, peço que tentem redimensionar o papel do profissional da educação, né, que vocês são, diante da gestão da escola, certo? Uma concepção de cunho segregacionista vê as pessoas com deficiência como aquelas que não têm controle sobre o quê? Sobre seus instintos, sobre seus desejos. E, nesse sentido, a escola teria o papel de controlá-los. Por isso, o papel da gestão seria um papel centralizador, normatizador, né? Partindo sempre do que o gestor determinava. Numa perspectiva integrativa, adaptadora, a pessoa com deficiência ela é vista como aquela que não tem consciência sobre seus instintos, desejos, limites.
Veja uma diferença. Ela deixa de ser a pessoa que não controla simplesmente seus instintos para ser aquela pessoa que não tem consciência sobre os seus instintos e desejos. E aí, nesse sentido, o papel da instituição de ensino não seria mais controlar, mas regular o funcionamento da instituição, regular os papéis dos sujeitos e, entre eles, né, a pessoa com deficiência. Nesse sentido, a gestão da escola ela seria centralizadora, abrindo para a participação do sujeito quando a gestão, né, o gestor, a gestora, considerasse necessária, certo? E em uma perspectiva filosófica inclusiva e, por isso, transformadora, a pessoa com deficiência ela é considerada como uma pessoa dotada de desejos. E sua manifestação precisa ser recebida por todos, né? Compreendida por todos. O papel da escola não seria mais nem controlar nem regular, mas sim melhorar a qualidade de vida do sujeito, certo? Das pessoas. E aí, nesse sentido, o papel da gestão seria de possibilitar a participação das pessoas, certo? Nas definições do que seria a escola. Tudo bem até aí? Né? Então, vamos em uma síntese. O que foi que nós vimos até agora? Né? Nós vimos para que serve a educação e para o que não serve, o que nos leva até o paradigma da educação inclusiva. Vimos que a educação inclusiva não é educação especial. Vimos que a educação inclusiva não é para atender apenas pessoas com deficiência, ela é para todos nós. Vimos também que o movimento para a inclusão não é apenas para a inclusão de pessoas com deficiência e dentro da escola, isso está já na Declaração de Salamanca de 94, né? Vimos que a educação especial é uma espécie de área da educação que se preocupa com o direito das pessoas de estar na escola e aprender na escola. E vimos que a questão da concepção, né? A concepção aí, né? É bem grande aí, vamos colocar, concepção. Que temos sobre a pessoa com deficiência, né? As concepções dos termos que utilizamos, eles precisam estar, né, revestidos de posturas respeitosas. Vimos que o direito, né, a aprender põe ao professor um desafio. Qual é o desafio? Buscar ensinar por meio de novas formas, fazer com que os alunos que aprendem de formas diferentes, de fato, tenham condições de aprender por meio dos modos diferentes de ensinar, né? Porque não podemos ensinar o outro da forma como nós aprendemos. Nós precisamos ensinar o outro da forma como esse outro aprende, né? E vimos que a gestão da escola ela pode ser segregacionista, integrativa ou inclusiva. E que essa última, né, a inclusiva, é um grande desafio. E por quê? Porque implica em mudar posturas, né, em comportamentos, né, mudar os comportamentos dos envolvidos na escola. Mas eu queria, né, passar para a Luana, porque eu sei que tem mais perguntas, e não querendo, né, como na última sessão, que nós deixamos tudo para o final, ficou, né, meio complicado. Penso que a gente pode ir intercalando, né, a exposição com as perguntas, certo? Então, nós vamos, a partir do slide 27, entrar na legislação. Então, antes disso, queria ver se nós tínhamos condições de responder alguma pergunta. Luana, tem pergunta? A terceira pergunta. Professora, às vezes chegamos na escola e encontramos alunos com algum tipo de deficiência. Às vezes o professor não sabe qual é a deficiência. Como diagnosticar? Olha, eu poderia dizer de imediato e de forma muito direta que seria necessário um laudo, certo? Agora, quem é que emite laudo? Né? É um profissional da saúde. Mas eu estou me referindo a um laudo médico. Por quê? Porque há possibilidade de um professor emitir também um laudo. Só que aí nós não vamos chamar de laudo, porque aí os médicos vão, né, correr atrás de todos nós, dizer que nós estamos nos metendo na área dele. Então, vamos mudar o nome, né? Vamos chamar de parecer, certo? Então, o profissional da educação, ele pode também emitir um parecer.
um parecer de análise sobre determinado sujeito, sobre determinadas circunstâncias, né, em que o sujeito atua e aprende. Agora, de modo geral, em termos da preocupação, né, que o colega demonstrou aí na pergunta, eu diria o seguinte, que é preciso que nós tenhamos muito cuidado diante da emissão de certos laudos, né, dos profissionais aí da saúde. Porque, de um modo geral, demora para emitir um laudo. A depender da situação, precisa-se de 5 anos para a emissão de um laudo adequado. Para a maioria dos transtornos de desenvolvimento, é preciso tempo. O médico não pode, né, olhar para uma criança e sair medicando, né, e tome Ritalina. Não pode. Eu digo isso assim de forma muito simples, né, quase jogada, porque, de certa forma, eu vejo quase uma banalização no tratamento de algumas crianças. Tem muita criança tomando Ritalina sem necessidade. Tem criança que não tem, por exemplo, o transtorno de desenvolvimento, né, déficit de atenção e hiperatividade. Não tem. O que é que muitas crianças têm em vez disso? Tem falta de limite. E pais incompetentes. Então, temos que ter muito cuidado com isso. E outra, a depender da deficiência ou do transtorno, você leva muito tempo para diagnosticar. E tem que ver também a idade do sujeito. Então, tem que observar os primeiros sintomas, os primeiros limites. Quando é que nós podemos concluir, né, sobre deficiência intelectual, por exemplo, o diagnóstico? Nós não podemos fechar um diagnóstico de deficiência intelectual com um menino tendo 6 anos de idade. Um laudo, né, adequado, um diagnóstico adequado, vai se fechar só lá por volta dos 18 anos, porque durante a infância, o cérebro da criança está passando por um processo de mielinização. Então, como é que você vai emitir um laudo sobre deficiência intelectual para uma criança? Não dá, não pode. Né? Então, em termos de, né, condição intelectual, não é um diagnóstico tendo em vista, né, a funcionalidade cerebral, você precisa de um laudo médico. Agora, observação, né, em relação ao processo de aprendizagem, você precisa aí de um parecer de um profissional da educação. Ou seja, é preciso, diante de determinadas circunstâncias, que esse laudo, né, que esse diagnóstico, que esse parecer, seja dado por uma equipe multidisciplinar e não por um único profissional, né? Médico, fonoaudiólogo ou psicólogo, certo? Se o foco é a aprendizagem, precisa ser considerado tanto o laudo médico quanto o laudo de um professor, de um psicopedagogo, certo? Então, isso é importante que a gente tenha em mente para ficar muito clara a necessidade de separação do que é o público-alvo da educação especial, do que é o público portador de necessidade educacional especial. Então, a pergunta, né, é como diagnosticar? Como saber qual é a deficiência? Bom, aí tem que ser feito o estudo, né, como eu disse, que não é rápido, apesar de algumas crianças estarem sendo submetidas a determinadas situações, né, equivocadas. Muito recentemente, e não foi uma única vez, foram várias vezes, mas eu tive o depoimento de uma aluna, né, nesse semestre, que relatou a situação de pessoas que ela conhecem e que, em determinada família, né, depois de meia dúzia de consultas lá na psicóloga, a psicóloga já estava, né, fechando o diagnóstico de autismo. Esse não foi o primeiro caso, né? Eu tenho colegas conhecidos, né, e que também, em meia dúzia de visitas, né, entre psicóloga e fonoaudióloga, as profissionais já estavam indicando que o menino, né, isso, filho de um casal conhecido, também tinha autismo. Então, é preciso ter muito cuidado, porque depois verificou-se que não tinha nada de autismo, certo? Então, o professor precisa, dentro das suas possibilidades, observar a criança para verificar o que ela pode e o que é que ela não pode diante daquelas possibilidades, né, de práticas pedagógicas que o professor está sugerindo. Não é? Tem mais pergunta? Vamos à quarta pergunta. Quarta pergunta. Professora, como saber se a criança tem TDAH? Ouço muito sobre isso, mas, sinceramente, tenho muitas dúvidas a respeito.
Pronto, perfeito. Essa é uma ótima pergunta como sequência da anterior, né? Que eu, inclusive, queria falar mais, mas aí eu aproveito e respondo agora. É o seguinte, né? Eu disse que o professor ele não pode identificar determinadas situações, né, porque são da área médica, mas ele pode, por meio da observação, desconsiderar algumas situações. E uma delas, né, é o TDAH, é o transtorno aí do déficit de atenção e hiperatividade. O professor ele pode observar e desconsiderar essa possibilidade no aluno. Como? Né? Por quê? Né? Como é que ele faz isso? Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o transtorno. Né? Ele não tem uma causa definida, mas sabe-se que, por meio de pesquisas, que ele atinge a região frontal do cérebro e é fruto de uma disfunção no cérebro, né? No processo de absorção dos neurotransmissores. A pessoa ela não se inibe em decorrência disso, né? Pela autoridade de alguém. Então, a autoridade do professor ela não inibe, né, aquela ação que o aluno está desenvolvendo. O professor pode falar 1000 vezes com aquela criança que aquilo não vai inibir a criança. E aí essa região frontal, ela não absorve os neurotransmissores e aí a criança ela tem uma comunicação comprometida. E essa comunicação comprometida é fruto de uma disfunção cerebral. Então ela não se inibe diante de autoridades ou de normas. Então as normas, os regulamentos para ela pouco importam. Isso quando a criança não tem o neurônio opositor, né? Nós vamos tratar de neurônio opositor lá na sessão formativa sobre neurociência, né, que nós vamos ter aqui no nosso curso, certo? Então, quando a criança tem o neurônio opositor, a situação fica mais complexa ainda. Agora, diante de uma condição, e aí diante de uma condição como essa, de forma alguma a criança consegue se concentrar. Mas aí entra a observação do professor. Aquela criança, né, que supostamente teria o transtorno, você como professor observa que a criança é super agitada. Mas é a primeira a parar, a se concentrar, a ficar quieta para assistir aquele determinado, né, evento, aquele determinado filme que ela já demonstrou que gosta. Ou seja, a criança para, ela senta, ela observa, ela é a criança mais concentrada do recinto. Então, ela não tem esse transtorno, não é, de desenvolvimento. Ela não tem. É porque ela é mal educada mesmo, certo? Então, isso não é algo novo. O que ocorre, colegas, é que hoje, né, em meio a uma maior liberdade nas famílias, a criança fica sem controle. E daí nós temos a impressão que há um número maior de crianças com esse transtorno de desenvolvimento, né? Déficit de atenção e hiperatividade. E muitas não têm, na verdade, transtorno algum. O que elas têm é falta de uma educação. A Ritalina é o remédio recomendado, né, para o tratamento das crianças que têm esse transtorno. Mas ela tem que ser administrada na medida exata, nem mais nem menos. Por isso a importância do acompanhamento médico. Porque se você dá pouco, não vai adiantar. A criança vai continuar agitada. Vai ter que mudar a dose para chegar no exato, porque você também não pode passar da dose, porque se você passa da dose, você provoca na criança apatia. Então, a criança não vive, né? Fica apática. Mas daí, se ela tem o acompanhamento adequado, ela vai acompanhar todos os processos de ensino-aprendizagem que ocorrem na escola. Se a criança ela tem acompanhamento neurológico, se ela tem acompanhamento medicamentoso, e tem docentes na escola que lançam mão, né, de práticas pedagógicas diversificadas, essa criança aprenderá e se formará tranquilamente em seus estudos, certo? Porque não é um déficit de aprendizagem, é um transtorno do desenvolvimento, certo? Então, isso sempre existiu. E o que ocorre? Né? O que ocorre é que há famílias hoje que continuam tendo, né, uma melhor coordenação e um maior controle sobre a educação de seus filhos hoje, e outras não. Né? E aí as crianças crescem sozinhas, sem ter noção, né, de normas, sem desenvolver o senso de responsabilidade, né, de respeito ao outro. Certo? E aí, como eu disse,
intervenção médica, na medida exata, a criança aprende e se forma, como todas as demais, porque não é um transtorno de aprendizagem, é um transtorno de desenvolvimento, certo? Não é uma dificuldade de aprendizagem, é um transtorno de desenvolvimento, certo? Ficou claro? Então, eu fecho, mas só lembrando uma coisa, né? Todas as crianças e todos nós, né, aprendemos de forma diferente, né? E daí a importância de o professor trabalhar, né, por meio das suas práticas pedagógicas de forma diferenciada, certo? E pensar que nós não estamos ali em sala de aula para trabalharmos, para ensinarmos, não é, aqueles 5 alunos que aprendem com muita facilidade, né? Que você fala, em 5 minutos eles já entenderam tudo. Esses alunos aí praticamente nem precisam de professores, eles precisam de orientadores porque eles estudam sozinhos. Nós precisamos focar na diversidade que existe em nossa sala de aula, porque daí vamos diversificar as práticas e atender a todos, certo? Mas se há preocupação do professor na identificação desse tipo de transtorno, ele precisa olhar com bastante cuidado. E se a família não tiver uma orientação, aí valeria a pena que a escola, né, orientasse de alguma maneira essa família para buscar a identificação, né, junto à área de saúde, para verificar se essa criança, né, tem ou não tem, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, certo? Lembrando que aqueles que têm não se concentram mesmo diante de qualquer trabalho, diante de qualquer estímulo, diante de qualquer coisa que lhes for apresentada, certo? Dá tempo de responder mais alguma? Tem mais uma? A quinta questão? Vamos à quinta questão. Essa é a quinta e última pergunta que chegou para nós até o momento, professora. É a seguinte: pessoa com síndrome de Down tem direito a algum atendimento especializado ou acompanhante pedagógico? Olhe, um atendimento a uma necessidade especial que a criança esteja naquele momento tendo, né? Porque a dificuldade ela pode ser momentânea, né? Toda criança tem. Agora, acompanhante pedagógico, aí não, certo? Pelo menos por lei, não, certo? O que há, ou que pode haver, é uma flexibilidade maior na rede privada. Porque na rede privada, às vezes você consegue fazer coisas que na escola pública você não faz. E por que não faz? Porque a rede pública trabalha à luz da legislação, tá? E, por exemplo, em termos de leis, em termos de política, não existe acompanhante pedagógico para quem tem síndrome de Down. Nas escolas particulares, né, se os pais pedirem ou se eles se dispuserem a contratar um profissional para acompanhar o seu filho com síndrome de Down, pode ser que a escola aceite. Agora, na rede pública, não existe. Né? Existe para autismo. Para síndrome de Down, não. Agora, é claro, se a pessoa tem síndrome de Down ou qualquer outra síndrome, né, ou está, né, diante de um grau de comprometimento muito alto, e aí, independente da síndrome, o que é que a família pode fazer? Pode solicitar algo do tipo, né? E essa solicitação ela será encaminhada e analisada por uma comissão ou por um departamento competente da secretaria, e aí pode ser atendida, né, essa solicitação ou não. Mas algo que defina direito, né, de quem tem essa síndrome ter um acompanhante pedagógico, não, aí não tem. Então, na rede pública, nós não vamos encontrar isso, certo? Pronto? Então, podemos retomar, né, sobre educação aí em termos de legislação.